Prezados irmãos, estamos então celebrando a festa da Ascensão de Nosso Senhor, o coroamento, o triunfo da redenção. Nosso Senhor, depois de 40 dias da sua ressurreição dentre os mortos, Nosso Senhor volta para a casa do Pai. Nós poderíamos fazer algumas perguntas para nós tirarmos algumas meditações. Por que Jesus voltou? Por que Jesus não quis ficar conosco? Por que Jesus quis ir para o Pai, para o céu? Não seria melhor se Ele tivesse ficado entre nós? O que faz Jesus no céu? Outra pergunta. Meus prezados irmãos, a festa da Ascensão, que a igreja chama de admirável festa da Ascensão de Nosso Senhor, é uma festa muito expressiva, uma festa muito importante na liturgia. Vamos pensar em alguns critérios, em alguns pontos para respondermos essas perguntas. Se nós analisamos a pessoa de Cristo, ou seja, a parte da teologia que nós chamamos de cristologia, nós entendemos que Jesus sobe ao céu para morar na casa do Pai. Porque nós bem sabemos que aqui Jesus não tinha morada fixa, permanente. Ele mesmo tinha dito que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Que as raposas tinham a sua toca, os passarinhos os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tinha morada. A missão de Nosso Senhor não é vir e ficar aqui. A missão de Nosso Senhor é resgatar-nos, é levar-nos todos para o céu. Aliás, Nosso Senhor veio à terra por causa de nós. Que espécie, que criaturas mais excelentes são essas? Mais importantes? O que nós temos para atrair a Deus? Nós temos fraquezas, misérias, pecados. É isso que nós temos. Mas padre, a fraqueza atrai a Deus? Isso. A fraqueza atraiu a Deus. Quando uma criança nasce com algum defeito físico ou mental, se a família é numerosa, nós logo percebemos que a mãe e que o pai devotam àquela criança um cuidado especial. Se temos um membro da família que está nas drogas, que está na prostituição, que está afastado de Deus, seja ele filho, seja ele pai ou mãe, logo a família toda se ressente e se preocupam com aquele membro doente, enfermo. Então a fraqueza, a enfermidade, a nossa miséria atraiu sim o olhar de Deus. É por isso que nós cantamos no credo e rezamos: por causa de nós homens e por causa de nossa salvação, desceu dos céus. Ensina assim a fé católica. Mas Nosso Senhor não veio para ficar. Nosso Senhor veio para nos levar. E é por isso que, cristologicamente, agora se explica a festa da Ascensão. É o coroamento da missão de Jesus. Jesus, ele sobe aos céus para morar na casa do Pai. A ascensão, portanto, de Cristo aos céus é o triunfo máximo da pessoa de Jesus e da sua missão redentora entre nós. Mas se nós olhamos para outro critério, outro aspecto da teologia, que é o mistério de Jesus que nos salva, de Deus que vem para nos salvar, então nós vamos um pouquinho mais além. Aquilo que nós chamamos de soteriologia. Soter, em grego, significa salvador, Deus que salva. É a parte da teologia que estuda o mistério de Deus que veio para nos salvar. Esse aspecto da teologia, ele nos ensina, lembrando a carta aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 25, que Jesus vive para interceder por nós. Então, nós explicamos o porquê que Jesus subiu ao Pai. Ele ali não fica parado.
Jesus, ele não, vamos dizer assim, fica inerte, apenas na sua glória. Não, ele trabalha. Deus continua trabalhando por nós. Está à direita do Pai, ou seja, ocupa o melhor posto nos céus, porque Ele é Deus, igual ao Pai, igual ao Espírito Santo, para pedir por nós. Temos um mediador perfeitíssimo, imaculado, Senhor de todas as coisas, que é Jesus. Então Jesus não simplesmente se despede dos seus discípulos, mas ele, é interessante esse relato da ascensão, contado pelos evangelistas. Ele não apenas se despede dos evangelistas, dos seus discípulos, mas ele deixa como que um legado. E é interessante, diz o evangelista que nós acabamos de ouvir, que aqueles homens, ao verem Jesus subir ao céu, eles ficaram olhando para o céu. Eles ficaram admirados, por isso que a igreja chama de admirável a ascensão de Cristo, porque foi algo admirável. Não se conta, nunca se ouviu dizer na história dos homens que uma pessoa depois de morta, ela tenha sido elevada à vista de uma multidão aos céus. Não se conta isso, não se sabe. Dizem, não é? Dizem que alguns iluminados, algumas pessoas subiu ao céu, mas ninguém viu assim, como aquela multidão viu Jesus. Por isso eles ficaram admirados, estupefatos, extasiados ao ver Jesus abençoando-os e subindo e se elevando aos poucos ao céu, até que as nuvens encobriram Jesus. E é interessante que depois o outro evangelista, São Mateus, falando dessa passagem, ele diz assim: os 11 discípulos foram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda, mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Então a religião que Nosso Senhor deixou é uma religião exigente. Já foi legado, já foi dado aos apóstolos que propagariam o reino de Deus, o Evangelho, pelos 4 cantos da terra, que aqueles que seguissem, que fossem discípulos de Jesus, teriam que observar tudo aquilo que Jesus prescreveu. Ninguém disse que o catolicismo é uma religião fácil. Não é fácil ser discípulo autêntico de Cristo, porque nós temos que seguir de fato, nós temos que observar. E isso custa a nossa natureza. Um outro aspecto também importante é o aspecto da teologia que nós chamamos de pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo na obra da redenção e na igreja. E nesse aspecto, a ascensão de Jesus aos céus foi necessária, porque Jesus tinha dito: se eu não for, não poderá vir o Espírito Santo. É Jesus do seio do Pai que nos manda o Espírito Santo. E o Espírito Santo é força de Deus para nós. Na passagem que nós ouvimos, na escritura, na primeira leitura, São Lucas fala que é o Espírito Santo que nos fará testemunhas, verdadeiras testemunhas de Cristo. Então é o Espírito Santo que age na nossa vida de maneira que nós sejamos sim testemunhas de Jesus vivo, ressuscitado. Um outro aspecto da ascensão é o aspecto mais eclesiológico, que estuda a igreja, a teologia. E esse aspecto nos ensina que Jesus não foi embora, não nos abandonou. Jesus tinha dito: não vos deixarei órfãos. Uma passagem da Sagrada Escritura que fala da ascensão, fala que os discípulos eles se alegraram, embora Jesus fosse para o alto,
os deixasse, vamos dizer assim, mas os discípulos se alegraram. Por que eles se alegraram com a partida? Nós respondemos com o Papa Bento XVI, que eles se alegraram porque Jesus não nos abandonou. Claro, a presença física, sensível de Jesus subiu aos céus. Mas Ele quis ficar conosco. Em dois aspectos. De modo especial, na Santíssima Eucaristia, nós temos também o corpo de Cristo. Nós temos o próprio Jesus que subiu aos céus, ali presente, claro, de modo sacramental, não é de modo glorioso como está no céu, mas a presença real de Cristo. E no outro aspecto também mais abrangente, Jesus está presente na igreja. Muitas vezes as pessoas querem crer em Cristo, mas não querem crer na igreja. Não acreditam na igreja, perdem a fé na igreja. Há 2 domingos atrás eu celebrava em Belo Horizonte, e ali estava um rapaz com a camisa assim: sou sede vacantista. Sou sede vacantista. Talvez os senhores e as senhoras nem saibam o que significa sede vacantismo. Levanta a mão quem sabe o que é sede vacantismo. Levanta a mão. Mas levanta mais alto para a gente ver. Agora baixa. Levanta, não tenha medo de falar, que eu não vou perguntar para você falar no microfone o que é não. Mas levanta a mão quem não sabe o que é sede vacantismo. Pode levantar a mão que eu vou explicar. 90% não sabe. Sede vacantismo é aqueles que não acreditam que o Papa é Papa. Porque o Papa falou uma heresia, logo ele deixou de ser Papa, então nós não temos mais Papa. A igreja é acéfala, ela não tem cabeça visível. Olha, isso é uma heresia. Afirmar isso significa não acreditar que Cristo garante à igreja a infalibilidade. Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Ora, se um Papa cai em heresia, as portas do inferno estão prevalecendo. Como doutor supremo, como pastor universal, jamais o Santo Padre vai falar uma coisa errada. Ah, padre, mas a Rede Globo está falando, e no Facebook falou, e não sei o que, em site. Conversa fiada. Dane-se quem fale. A nossa fé, ela é firme como a rocha. Nós acreditamos em Cristo, nós acreditamos na igreja. Una, santa, católica e apostólica. Inabalável. Então nós temos que acreditar que Cristo está na igreja, sim, não nos abandona. Porque se Jesus subisse ao céu e dissesse assim, agora se virem aí, danem-se, aí sim teríamos medo, porque nós somos terríveis. Nós humanos somos muito maus. Mas nosso Senhor garante a infalibilidade. A segurança que temos então não depende de nós, do nosso trabalho, da nossa virtude, da nossa santidade. Independe de tudo isso. Porque depende de Cristo, que é a cabeça da igreja. Então, Jesus sobe aos céus, mas não nos deixa órfãos. De maneira sacramental, olhando os sacramentos, Jesus está presente, como eu disse, na Eucaristia, de modo... Então, não estamos órfãos. E no último aspecto, que é o aspecto escatológico, que é o aspecto das últimas coisas, novíssimos. Jesus sobe aos céus para nos preparar um lugar. E que conforto nós temos quando pensamos nisso. Jesus tinha dito, né? Vou-vos preparar um lugar. Quer dizer que nosso Senhor ali está preparando um lugar para nós, para cada um de nós. A nossa vida aqui na terra é uma peregrinação para ocuparmos, para conquistarmos esse lugar um dia. Cristo já fez a sua parte, já nos espera. Façamos a nossa. Peçamos a Nossa Senhora, aquela que acompanhou os discípulos, do momento da ascensão até a vinda do Espírito Santo, que Nossa Senhora nos acompanhe nesses dias de que estamos nos preparando para a vinda do Espírito Santo, para que nós de fato sejamos verdadeiras testemunhas e não nos esqueçamos que Cristo nos espera no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.